todas, boa noite a todos, sejam bem-vindos, em especial, né, nossos colaboradores, em especial também o pessoal aí da diretoria, ex-presidente, conselheiros, e um grande agradecimento em especial ao amigo Eduardo Felga Gobi, que já daqui a segundos vou apresentá-lo aqui, um breve currículo, porque se colocar o currículo inteiro, aí não vamos perder toda a noite aqui lendo o currículo dele, certo? Então, vamos fazer um breve currículo. Agradeço, então, àqueles que estão aqui presentes, em bom número, diferentemente de outras apresentações. Essa aqui, estamos com um público, né, presencial bastante grande. Também temos, né, uma série de pessoas na internet que estão nos assistindo, dando a honra de estar visitando isso, as nossas palestras, prestigiando as palestras do IEP. Então, a nossa palestra de hoje é Praias de Camboriú e Matinhos. Os degraus vieram para ficar? Saberemos mais daqui a pouquinho, aqui dentro de alguns minutos, né, na palestra aí do engenheiro civil, mestre em engenharia oceânica, doutor em engenharia ambiental, professor da engenharia ambiental da Universidade Federal do Paraná, professor do programa de pós-graduação em meio ambiente urbano e industrial também da Universidade Federal do Paraná e membro da Academia Paranaense de Engenharia. Antes de passar a palavra para o nosso mestre, amigo, doutor, palestrante, que com certeza domina este assunto como ninguém, tá? E temos certeza que sairemos daqui, né, não mais falando algumas questões ou tecendo comentários indevidos, né, para os engenheiros neófitos neste assunto, certo? Estaremos pelo menos no mesmo nível, no mesmo patamar aí, né? Podemos dizer, isso acontece por causa disso, por causa daquilo. Mas, né, então amanhã, neste mesmo espaço aqui, né, no nosso auditório, nós teremos a palestra Integração entre BIM e Geoprocessamento. Então, que tiver interesse, isso, então, que é um evento que congrega duas empresas gigantes da área de software, certo? Que se juntaram para fazer esse software aí que junta BIM com geoprocessamento, e todos sabem que BIM é a modelagem, né, Build Information Modeling, que é o futuro aí de todas as engenharias, de toda a forma de projeto, tá? Então, duas empresas que se juntaram foi a AutoCAD, juntamente com a Esri, que são empresas aí a Esri é de BIM, e a AutoCAD, né, todo mundo conhece aí de processamento. Também convido todos e antecipo desde já, tá, que no dia 1º de 12 teremos a degustação de vinhos da África do Sul, certo? E para este evento, só para vocês terem ideia, existem ainda 3 vagas. Então, provavelmente, amanhã ou depois da manhã, já não existirão mais vagas para este evento. Ok? Estamos em negociação com mais uma palestra aí. Vamos ver se conseguimos realizar na semana de dezembro, certo? Aí, um dos candidatos eleitos a deputado federal. Vamos ver se vai dar certo. Espero que dê certo e a gente possa trazer aqui a palestra de um deputado federal recém-eleito aí. Não vou declinar o nome ainda, porque pode ser que não dê certo. Onde a gente vai apresentar os principais temas que foram abordados naquela proposta que foi construída, né, por mais de 600 pessoas no estado do Paraná, que foram entregues aos candidatos ao governo do estado, que né, o Gobi participou, o Horácio participou, não sei, o Miguel participou, não sei o que mais, o Ricardo Vidinich participou, acho que é só isso, as pessoas que participaram, não lembro de todos, tá, se eu emiti alguma coisa. A Ana Carmen, acho que você participou também, né, Ana Carmen? A Ana Carmen também participou. Então, foi uma proposta interessante, que é um plano de Estado para o Paraná, não é um plano de governo, um plano de Estado que tem, então, a ideia é discutir isso, apresentar, para que essas pessoas possam, né, lá no Congresso Nacional, defender as posições do Estado do Paraná. Tá? Então, mais uma vez, agradecendo ao amigo Gobi, a palavra toda é sua e estamos ávidos aí por novos conhecimentos. Obrigado. Obrigado, meu caro Nelson. Agradeço aí. Não, fez um super resumo. O Vidinich está... Depois eu mando o currículo completo para ele, né?
Bom, gente, então, boa noite. Queria agradecer também a oportunidade, né? Que o IEP tem feito um trabalho magnífico, né? Aliás, sempre fez, né? Em prol da engenharia paranaense. E essa oportunidade da gente vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre esse problema aí dos degraus relacionados à engorda das praias de Camboriú e de Matinhos. Aí, um dia, conversando com o Nelson, eu falei, Nelson, eu acho que eu posso dar uma contribuição, né? Aí o Nelson pediu fazer um título que chame a atenção, né? Eu falei assim, então os degraus vieram para ficar, né? Foi uma brincadeira, né? Mas a pergunta é essa mesmo, né? E o que motivou, né? Foi exatamente a engorda das duas praias, né? E as notícias dos degraus, que tem, na literatura da engenharia costeira, esses degraus em inglês, eles são denominados de cliffs, cliffs são, na verdade, penhascos, assim, né? Em geral, cliffs são aqueles penhascos, quando você tem falésias, né? Eles chamam de cliffs, e aqui é como se fosse um small cliff, um pequeno penhasco, que eles designam em inglês, né? E aí a gente está denominando isso aqui de degraus, né? Eu vou, assim, tentar me concentrar fortemente só nesse assunto, porque isso aqui pode derivar para várias questões, a recuperação da orla, claro que eu vou falar dela, né? Mas o objetivo aqui é a gente conversar realmente mais sobre a questão dos degraus. Aqui, uma primeira imagem para ilustrar, mostrando o degrau que apareceu na praia de Balneário Camboriú, na parte mais sul da praia, né? Próxima à embocadura do rio. E esse degrau já apareceu 2 ou 3 vezes, em 2 ou 3 ocasiões, nesse último ano, em Balneário Camboriú. Aqui também, lá em Balneário Camboriú, agora mais para o lado mais norte da praia, né? Uma banhista aqui, Marambaia, né? Sentada também num outro pequeno degrau, de um pequeno cliff, vamos dizer assim, que também, de certa forma, ilustra essa discussão. E é exatamente um pouco sobre isso que a gente vai conversar na sequência. Aqui é o degrau de Matinhos. Essa aqui é uma imagem do degrau de Matinhos, mostrando... Ele também teve, em alguns, teve também na Praia Brava também teve, lá depois Flamengo, Riviera para frente ali um pouco também, e ele fica com essa feição, né? E agora eu vou mostrar degraus como esse em várias praias do mundo. A ideia é exatamente a gente discutir tecnicamente o que são esses degraus, desmistificá-los, no sentido de que, às vezes, quando vocês vão ver que eles sempre existiram nas praias brasileiras. O que chamou a atenção agora foi exatamente os degraus terem aparecido após o engordamento. É exatamente depois de uma obra supostamente tão cara, com tantos investimentos, que cria vamos dizer assim, uma série de questionamentos naturais da sociedade. Isso daí significa que foi um insucesso, não foi um insucesso? O que é isso? A areia, o mar está vindo levar de volta? Essa areia não está? O que está acontecendo? Então, a ideia é, vamos dizer assim, desmistificar um pouco isso, claro, sem tirar a emoção das pessoas de poderem também tirar suas próprias conclusões, né? Essas coisas também são gostosas, né? A gente, assim, prospectar um pouco sobre os mistérios, né? Não tenho nenhuma pretensão de fazer isso, não. Mas ajudar um pouquinho, principalmente quando se trata dessa questão, a obra valeu a pena, não valeu a pena, o dinheiro está mal empregado, não está mal empregado, esse dinheiro está indo embora, não está indo embora. Aí entra uma questão até pública, né? De interesse público e da sociedade, da gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, aqui é uma praia americana, Treasure Coast Beach,
que exatamente teve um problema semelhante. Bom, todos esses lugares tiveram problemas semelhantes ao longo do tempo. E aí eu vou explicar exatamente quando isso acontece num contexto completamente natural e quando isso acontece num contexto como esse que a gente está tendo aqui no Paraná. Eu espero que a apresentação minha possa clarear um pouco isso para todos. Aqui é um outro, em Atlantic City, um outro degrau desse tipo. Aqui um outro na Inglaterra, Norfolk, na Inglaterra. Aqui também, num outro local da Inglaterra, onde aparece exatamente o conceito original dos cliffs, né, que são esses, quando você tem os penhascos, né, isso aqui também tem muito em Portugal. Quer dizer, então, na verdade, esses degraus que estão aparecendo aqui, do ponto de vista físico, são muito semelhantes a essas coisas que acontecem no mundo inteiro, quando você tem situações desse tipo, quer dizer, quando você tem uma mudança de topografia abrupta, né, sem uma suavidade muito grande, e que o clima de ondas avança sobre isso. Eu vou explicar isso um pouquinho mais adiante. Aqui um outro na Ocean City, nos Estados Unidos, mesmo lugar, um outro próximo às dunas. Aqui no Paraná, desse tipo aqui acontece direto. A gente está bem lá no pezinho, quando você está terminando a praia, que começa o conjunto de dunas, que é suave, quando vem uma ressaca muito forte, você faz um degrau desse lá perto da duna, mas aí você não dá muita bola, porque, claro, não houve o engordamento, ninguém tá focado, e também porque, de certa forma, a vegetação está ali, de alguma forma, escondendo, não tá na zona de arrebentação, né? Está lá em cima. Mas aqui acontece muita coisa desse tipo. Eu mesmo presenciei alguns anos atrás, na Ilha do Superagui, impressionante. E a Ilha do Superagui não tem ninguém, não tem ocupação, não tem nada. E tem degraus como esse aqui, que surgem também lá e surgem em qualquer praia do mundo. Bom, é isso que eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. E isso daqui é na mesma praia, um degrau enorme na Ocean City Beach, nos Estados Unidos. E este aqui, tá vendo? Ó, fatores naturais causam uma mudança dramática no perfil da Ocean City Beach nos Estados Unidos. E aí essa daqui é uma imagem mais próxima dele. Esse daqui vamos dizer assim, um degrau que a gente viu ao longo de muitos anos aqui no Paraná, mas ninguém deu muita bola para ele, porque esse degrau aqui ele era escondido pela avenida e pela calçada. Mas do ponto de vista físico, é muito parecido. Esse degrau é de uma praia que ia ser tirada do mapa no Paraná, chamado Praia Brava de Caiobá, que é esse daqui. A gente está vendo aqui o mesmo degrauzão aqui, ó. Só que, ao invés de ter aqui as dunas, a praia, como a gente construiu a avenida e a calçada em cima das dunas, a percepção é outra, mas do ponto de vista físico é a mesma coisa. E assim sucessivamente. Esse da outra aqui agora, mais recente, em Florianópolis, né? Aqui também aqui em Santa Catarina. Esse daqui na Ponta das Canas, em Florianópolis. E aqui um conjunto de pequenos degraus menores ao longo da costa do estado do Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, entre Rio das Ostras, a praia de Tartaruga, até Barra de São João. Tem uma praia ali de uns 9 quilômetros, que vai de Rio das Ostras até a Barra de São João, e você tem um conjunto de cliffs, né, de degraus ao longo desse trajeto todo. Aí eu vou conversar um pouquinho mais lá no final sobre questões de mudanças climáticas, coisas novas que estão acontecendo por aí, com as quais nós vamos ter que nos preparar para enfrentar. O problema é que, em geral, a gente gosta de fazer essa discussão na hora da obra. Não, a gente tem que fazer essa discussão quando a gente for fazer a revisão do plano diretor, quando a gente for fazer o planejamento do uso futuro do território. Isso ninguém gosta.
Isso daí não dá palco. Agora, na hora que eu estou com a máquina lá para poder fazer... nós vamos discutir isso daí. Quer dizer, então, a gente também tem que aprender a nos instruir e a, vamos dizer assim, elaborar melhor as políticas públicas no sentido delas terem mais efetividade, porque senão se a gente vai querer resolver esse problema ali na hora da obra, adivinha o que vai acontecer? O que todo mundo aqui sabe, vai judicializar. Aí a decisão sai da nossa possibilidade de debate no direito administrativo e cai uma decisão judicial de um desembargador lá no TRF4 ou no STJ. Não preciso dizer o que todo mundo já sabe. Quer dizer, a gente perde a oportunidade de estar aqui debatendo, discutindo, construindo e transfere esse processo decisório mais para uma outra instância, que eu acho uma pena. Esse daqui é uma coisa que está se agravando naquela região também. São praias bem diferentes das nossas, são praias muito mais curtinhas, areia muito mais grossas, ali naquela região toda. Não tem grandes rios chegando. Eu vou falar um pouquinho dessas coisas todas para ajudar a ir construindo o imaginário de vocês. Aí agora eu saio da praia e eu venho para as bacias hidrográficas. Para a gente compreender o que está acontecendo lá, do ponto de vista do perfil de equilíbrio, eu quero vir aqui no continente, nas bacias hidrográficas, para que todos compreendamos bem direitinho este problema. Isso aqui é uma bacia hidrográfica. Nós estamos em qualquer lugar do planeta que qualquer um de nós esteja, nós estaremos numa bacia hidrográfica. Nas bacias hidrográficas, você tem tipicamente rios que drenam toda a água que chove na bacia hidrográfica. E o tipo da bacia hidrográfica, como ela se desenrola, a calha do rio, aquela calha que a gente vai ali todo dia e vê, aquele rio, faz uma curva para a direita, faz uma curva para a esquerda, tem uma declividade, não tem uma declividade. Eu nasci, aquela calha está ali, eu quase que vou morrer, aquela calha está mais ou menos por ali, sofrendo pequenas variações, a não ser que tenha interferências muito grandes, como eu vou mostrar aqui. Essas calhas estão em equilíbrio. Tipicamente, essas calhas elas estão em equilíbrio com a sequência de vazões, com a geologia, com o tipo de solo, com a declividade, com ter ou não ter vegetação. Então, tem um conjunto de força agindo ali o tempo todo. Da mesma forma que tem um conjunto de forças agindo aqui o tempo todo. Essa sala aqui é igualzinha desde a primeira vez que eu entrei, porque foi projetada por um bom engenheiro, e tal. Agora, se você parar de fazer manutenção, daqui a pouco você vai chegar aqui e vai começar a ter mofo, daqui a pouco vai começar a ter... Daqui a pouco está tudo tomado, inicialmente pelos fungos, né? E aí depois chega aquela outra galera, né? E assim funciona, quer dizer, tudo quanto é lugar está em equilíbrio, ou apenas do ponto de vista físico, ou do ponto de vista físico-biológico. Então, quando a gente olha um rio como esse, o que eu queria chamar a atenção? Esse equilíbrio desse rio, eu vou mostrar vários aqui, tem a ver com isso aqui. Isso daqui, por exemplo, é uma sequência de chuvas de 68 até 2006, ao longo, isso aqui é lá isso é no Rio Iguaçu, no trecho do Rio Iguaçu, lá embaixo, mostrando a flutuação de vazão associada a essa flutuação de chuvas. Então, esse conjunto de chuvas acontecendo ao longo desses anos todos. Essa chuva vira vazão, ela cai na bacia. Aí, se tem vegetação, a vegetação segura. Nossas RPPN servem muito para isso, para exatamente frear, segurar, fazer água infiltrar. Não está ali, ela vai cair no solo, vai desagregar aquele solo, vai levar aquele solo embora. Aquele solo vai cair no rio. Quando a gente olha para um rio e a água é marrom, aquele marrom ali não é um H2O marrom. Aquilo ali é argila, silt naquele rio. E quando aquele rio está carregando aquela quantidade de silt e argila, ele está gastando a energia da diferença de potencial que tem entre a cota superior e a cota inferior. Então, há um equilíbrio entre essas coisas todas. Aqui, a mesma coisa, uma chuva média com a vazão já perto lá da estação Estreito de Iguaçu, um zoom. E isso daqui é uma imagem da sequência de descarga sólida
ao longo de alguns anos, de décadas, no Rio Iguaçu também, na usina de Segredo de Salto Caxias, mostrando exatamente a quantidade de gramas por ml de água, de material suspenso existente no rio. Quer dizer, então, de novo, há uma relação direta entre esses forçantes, a chuva que está caindo, o escoamento, a disponibilidade do material, o tipo de calha, que faz com que, então, ao longo do mundo, a gente tenha diversas feições de bacias hidrográficas e de calhas. Então, aqui a gente tem as várias calhas nossas dos rios paranaenses, o Iguaçu, Piquiri, Ivaíte, Bagi, os Cinzas. Aqui nós temos, essa imagem aqui é muito legal. Ó. Essa imagem aqui, nós temos o nosso antigo leito do Rio Iguaçu aqui, ó. Aqui os meandros do antigo leito do Rio Iguaçu, ó. Ele vai meandrando. O que nós fizemos? Retificamos o Rio Iguaçu inteiro. Por que nós retificamos o Rio Iguaçu aqui neste trecho da cidade? Por causa de cheia. A cidade cresceu, chegou aonde não devia ter chegado, pessoas estavam morando em áreas inundáveis. O que eu vou fazer? Eu vou retificar para a água sair correndo. Eu não estou defendendo, nem dizendo que é bom, nem dizendo que é ruim, não estou fazendo juízo de valor nenhum. Eu estou dizendo o seguinte, seguramente isso daqui passou por licenciamento ambiental, deve ter tido decreto de utilidade pública, tudo aquilo que todo mundo conhece. Mas nós fizemos isso daqui. Um pouquinho mais adiante, está aqui o Rio Iguaçu, naquele canal retificado, pronto, acabou a retificação. O Rio Iguaçu volta para a sua calha. Aqui já é a calha, ele já na calha natural dele. Quando a gente retifica isso daqui, ó, o que vai acontecer? Eu antes tinha o Rio Iguaçu saindo desta cota até esta cota aqui mais baixa, e ele fazia uma porção de volta até chegar nessa cota aqui de baixo, ou seja, a declividade por centímetros caído por metro é muito menor do que a nova, porque aí a nova eu fiz uma reta só. O que acontece com isso? Eu acelero a água, mas eu carrego o sedimento. Eu causo erosão nos taludes. O Rio Iguaçu vai estar buscando um novo equilíbrio. O Rio Iguaçu está desesperado. Aí eu tenho que ficar indo lá e fazendo manutenção. Porque se eu não fizer a manutenção, ele vai buscar aquela calha meandrada de novo. Em 50 anos não tem mais aquele rio reto ali, se eu não ficar lá. Por quê? Porque vai voltar a buscar aquela estabilidade histórica da sequência de vazões, tipo de solo, tipo de... Então, assim, essa questão é muito importante de ser entendida aqui, para depois a gente chegar lá embaixo no litoral. Aqui é mais fácil. Lá tem muitas variáveis, vocês vão ver que é um pouquinho mais difícil, por isso que eu estou fazendo esse exercício. Esse daqui é o Rio Paraíba do Sul, perto de onde eu nasci. Eu nasci em Além Paraíba, que é essa cidade aqui, ó. O Rio Paraíba do Sul, ao contrário, corre numa falha geológica. Uma falha geológica cheia de... Não tem meandro. O Rio Iguaçu, o Paraíba do Sul nasce lá em São Paulo, aí ele tem uns meandros lá, chega uma hora que ele cai no Vale do Paraíba, quando é que ele encaixa ali na divisa do estado do Rio com Minas, até chegar lá perto de Talcada, chegando lá já para depois para Campos, ele vai numa falha dessa daqui. É retão, vai que nem um... É lindo, né? Nasci aqui, então é muito bonito. Só que pelado, a vegetação toda, a região foi super devastada. Mas vamos mostrar outra tipologia de calha. Esse daqui é... Deixa eu só ver esse anterior. Esse daqui é o Rio Maipo, no Chile, que desce lá dos Andes, desce que nem um maluco, aí depois ele chega e encontra uma topografia mais suavizada, ele começa a meandrar entre uma faixa enorme de vale, né? Quem já passeou por ali pode perceber essa tipologia de morfologia fluvial. Então, o que eu queria chamar a atenção é exatamente a ideia deste equilíbrio entre a calha que está lá, aquele tipão, e a sequência de forçantes que está fazendo aquilo acontecer. Aqui nessas praias que a gente vai conversar delas aqui, a gente quebrou nós quebramos, por questões que nós vamos ver daqui a pouco, esses equilíbrios, e aí a tentativa de engorde, o que está acontecendo está relacionado a isso. Isso daqui
é extraordinário. É a foz do Rio Paraíba do Sul. Carregando todo aquele sedimento que tirou das bacias hidrográficas ao longo de milhões de anos e vai jogando o sedimento na praia. Aí o que acontece? As ondas e os ventos vão moldando este sedimento e criando os cordões litorâneos. A gente, quando está lá em Campos, andando, aqui tem uma cidade, Barra de São João, aqui tem Atafona, ninguém nem vê, ninguém está vendo. É que nem quando a gente está ali no litoral do Paraná, indo para Pontal, a gente está em cima exatamente dos cordões litorâneos. Só que nós construímos em cima. Eu, quando estive no governo, que a gente tinha que trabalhar com políticas públicas ali, né? Claro, tem gente. Aí você é massacrado. Não, porque não pode, porque tem cordão litorâneo, não pode ter nada. Eu falei, gente, devia ter falado antes, né? Então, essas coisas que a gente não sabe fazer bem, na minha opinião, no Brasil. A gente não sabe, não tem sabido. Mas não se trata da gente conversar. A gente pode até fazer. Acho que esses eventos são muito legais para, quem sabe, a gente começar a fazer algum planejamento um pouquinho melhor daqui para frente, como você falou aqui no início, de levar para o governo um plano de Estado e não um plano do governo de plantão, etc, etc. Essa daqui é a foz do Rio Doce. Mesmas feições geológicas aqui, ó. Sedimento sendo lançado pelo Rio Doce ao longo de milhões de anos, as ondas e as correntes de deriva litorânea e os ventos vão trabalhando isso e, claro, a gente vai ganhando terreno. E as cidades ficam em cima dessas coisas. Foz do Rio Jequitinhonha, show de bola. Foz do Rio, qual é esse? Mississippi. Uma feição completamente diferente de delta, mas do mesmo tipo. Um delta entrando dentro do Golfo do México, que é um outro tipo de ambiente também, parece um pé de galinha, né? Mas, e aí, ó, as cidades estão todas dentro dele. Está cheio de cidade, cheio de ocupação. Mas é a mesma coisa. Isso aqui é a carga de sedimentos de 80, sei lá, o rio Mississippi, a bacia do Mississippi deve ser 70% do território americano, se bobear. Quer dizer, tudo que acontece em 70% do território americano ao longo de milhões de anos, sendo lavado pela chuva, está se depositando aqui. Está formando isso daqui. E isso daqui, para dar uma emoção legal, é aqui na divisa do Paraná. Vamos ver aqui se eu pulei. Não. Isso aqui é a divisa do Paraná com São Paulo. Essa imagem aqui, ela é de uns 3 anos atrás, 3 para 4 anos atrás, onde a divisa está aqui, ó. Aí a gente tem esse braço aqui que vem lá de Cananéia, né? E deságua aqui, trazendo exatamente todos os sedimentos, etc, etc, etc. E agora, recentemente, o que aconteceu aqui? Houve um rompimento aqui na... Está passando dobrado. Houve um rompimento. Ó, isso daqui era como era. Aí houve um rompimento aqui, ó, recentemente. Quando rompeu aqui, eu me lembro que quando eu olhei, eu falei assim, vai fechar aqui. Por quê? Porque antes esse sedimento todo que vinha para cá, a chegada dessa forçante hidrodinâmica junto com o prisma de maré é que fazia isso aqui ficar aberto. Quando isso aqui veio para cá, agora essa semana está aqui, ó, fechou. Está fechado. O que significa que agora o Paraná ganhou um pedaço de território, né? Porque esse pedacinho aqui que era agora, que era de São Paulo, devia ser nosso, né? Porque agora a embocadura subiu um pouquinho para norte, né? Claro que não é assim. Mas é só para mostrar exatamente como é que essas forças elas jogam na morfologia. E toda a biota vem em cima disso. Eu não estou desprezando. Aí claro que uma coisa dessa daqui, do ponto de vista físico, traz implicações enormes sobre a reconfiguração do meio biótico. Aquele canal que tinha lá, que estava fechado, que descia até aqui embaixo, na medida em que abre, agora a língua salina passa a entrar em outro lugar. Aí o organismo que estava ali, que vivia, porque tinha uma salinidade baixa, agora ele vai ter que pular fora, ele vai ter que ir para um lugar onde tem uma salinidade. Aí, claro, em algum tempo, isso reconfigura um novo equilíbrio biológico também. Desde que a gente não estraga demais a ponto de
não permitir esse equilíbrio voltar. Chegamos no mar. Quando a gente chega no mar, aí o bicho pega, porque aí a gente tem presença de ondas correntes, tem os estuários, os ventos, as dunas, a variação do nível d'água por causa da maré. Mas a ideia é a mesma, só aumentou o conjunto de forçantes. O conjunto de forçantes aumentou e a complexidade, porque agora, quando eu tenho a bacia hidrográfica, eu tenho as coisas acontecendo de montante para jusante. Aqui no mar, não. Aqui no mar, as coisas acontecem de todo lado para todo lado. O que vem de montante para jusante é a baía, é o rio que chega. Agora, chegou aqui na região estuarina, numa maré de enchente, isso entra. Numa maré de vazante, isso vem. Se o vento está vindo do lado de cá, a corrente de deriva litorânea para cá. Se a onda está vindo do lado de cá, a corrente de deriva litorânea para lá. Aí a corrente de deriva litorânea transporta sedimento, mas o vento também transporta sedimento. E eles podem não estar para a mesma direção. Quer dizer, como é que é o equilíbrio entre essas coisas todas? Né? Aí a gente tem aqui mais um pequeno exemplo que mostra esse conjunto de complexidades, e aí a gente tem que lidar com isso na região costeira. Eu estou chegando no nosso problema aos poucos. Estou fazendo a construção aí de uma linha de raciocínio para chegar no que eu quero discutir com vocês aqui. E aí, em função daquilo tudo que está ali na região costeira, as praias, elas possuem uma feição. Da mesma forma que um rio, que um córregozinho tem a sua feição, aí o rio vai crescendo, tem a sua feição, o Rio Iguaçu, lá meandrado, tem a sua feição, que se eu não fizer nenhuma bobagem, vai ficar ali durante muitos anos, as mudanças são bem pequenininhas. Se eu chego numa praia, ela tem um jeitão. Quer dizer, quem aqui vai à praia sabe que... eu frequento a minha praia já há um tempão, nesse mesmo lugar, nesse mesmo ponto. Claro que ela pode estar um pouquinho diferente, mas ela tem meio que aquele jeitão ali. E se eu estiver aqui, na beira da calçada, olhando para o mar, aqui está começando aqui a duna, né? Agora eu pisei na areia, estou indo em direção ao mar. Se eu pegar e fizer uma linha, né, no meu pé aqui, for desenhando essa linha, na medida em que eu estou descendo água dentro, eu vou desenhar, então, o que é este perfil que está aqui. Ó. É isso aqui que a gente chama perfil da praia. Este perfil não é fixo. Este perfil ele é dinâmico com o passar do tempo. Por acaso, essa imagem aqui está mostrando, por exemplo, esse perfil aqui ele está em equilíbrio dinâmico com o nível mínimo, nível máximo, a tipologia de onda. Quando eu tenho uma ressaca muito forte, ele veio aqui, ó, ele cortou um pedaço das dunas e vai depositar este material ao largo. Então, este material que sai daqui, ele não evapora, ele não vai embora. Ele vem para uma região ao largo. E aí tem umas belezas da natureza, né? Aí, vamos dizer assim, cada um tem a sua fé, as suas crenças, né? A natureza é extraordinária. Essa onda que a gente está vendo aqui, toda onda que está chegando na praia, ela arrebenta numa profundidade da ordem de grandeza da sua altura. Então, o que acontece? Se está chegando aqui uma onda de 1,5 m, ela vai arrebentar numa profundidade de 1,5 m. Se esta onda aqui cresce muito e vai para 4 metros, ela vai arrebentar aqui e ela vai levar esse sedimento mar adentro, forçando agora a onda a arrebentar antes. Está fazendo a parte que estava mais funda ficar mais rasa, e aí aquela onda que estava arrebentando em cima, arrebenta antes. De alguma forma, protegendo a praia, protegendo Então, quer dizer, toda a praia ela tem este equilíbrio desse perfil, esse perfil de equilíbrio dinâmico. Então, esse perfil, né? Agora eu vou ficar fazendo uns testezinhos aqui. Este perfil varia ao longo do ano e até ao longo das décadas em função das seguintes variáveis. Aí, da mesma forma que eu falei lá para os rios, agora eu vou falar para aqui. Esse perfil depende da disponibilidade e granulometria dos sedimentos. Vocês viram lá o Paraíba do Sul, julgando sedimento? O tempo todo, tudo quanto tem embocadura, julgando sedimento. Eu estou dando sedimento para a construção
da morfologia daquelas praias. Então, o perfil que vai estar ali depende deste sedimento que está chegando. Se fosse um sedimento com outra granulometria, teria outra configuração de perfil. Então, depende da granulometria dos sedimentos, da declividade e suavidade do talude, do clima de ondas incidentes. Como é que é a onda que chega aqui? Se eu estou... Aqui a nossa onda de projeto deve ser 5, 6 metros, 6 metros, nossa onda de projeto. Aí você chega lá em Portugal, no Porto de Sines, é 25 metros. Claro que uma praia sob um ataque de uma onda de 25 metros deve se comportar diferente de uma praia sob um ataque de uma onda de 2, 3 metros. Isso tem implicações, então depende do clima de ondas. Da drenagem, as drenagens de águas pluviais ali, na chegada dessa praia, e o transporte eólico devido aos ventos e as correntes, principalmente as de deriva litorânea. Então, este conjunto aqui é que forma este bendito desse perfil de equilíbrio dinâmico. Então, esse perfil vai variar ao longo do ano. Ele vai estar um pouco mais inclinado, um pouco mais suave, ele vai perder um pouco de sedimento lá em cima, o sedimento vai para lá, depois o sedimento volta, papapá. Isso daí é normal e natural. Essas variáveis podem interferir no sentido de promover ganhos e perdas de sedimento, tanto ao longo das praias. Então, quer dizer, esse conjunto de variáveis, se eu alterá-los, eu posso fazer a praia ganhar ou perder sedimento. E essa perda e ganho de sedimento pode ser tanto paralelamente à praia ou transversalmente à praia, ou seja, perpendicularmente à praia. Aqui tem uma explicação disso. Então, eu tenho aqui a praia meio que equilibrada. Se eu mexo naquelas coisas, na região, eu posso ter ganho ou perda de sedimento, tanto assim quanto assim. É isso que eu estou dizendo. No litoral paranaense, essas perdas e ganhos são predominantemente tem 3 aqui, tá vendo? Não. É difícil isso aqui. 1, 2 e 3. 1, devido às correntes de deriva litorânea gerada pelas ondas. Devido às drenagens das águas pluviais, e há também uma componente no balanço de sedimento transversalmente às praias que pode promover perda de sedimentos em situações particulares. Agora eu vou falar de cada uma delas, porque elas é que afetaram o perfil de praia que nos levou a propor a recuperação da orla com engordamento. Então, isso é crucial. E, claro, vocês já devem estar percebendo que aquelas escadas estão no perfil. Aquela escada é o perfil. Só que aí, antes eu tinha um perfil assim, chegou uma onda, tacou, agora eu tenho um perfil assim, que tem um degrau abrupto, mas é o perfil. Então, é um pouco disso que a gente vai estar buscando a compreensão. Transporte de sedimento devido às correntes de deriva litorânea geradas pelas ondas. Para se entender esse mecanismo de transporte, é primordial conhecer o clima de ondas ao longo do ano no litoral. Na figura a seguir, podemos observar a distribuição da chegada das ondas no litoral paranaense. O que isso quer dizer? Todo mundo que já entrou na água um dia, do mar, já percebeu que se eu entro na água e começo a brincar, começo a ficar ali conversando, dando uma nadadinha e tal, o guarda-chuva onde eu fiquei mudou de lugar. Eu fui carregado. Eu fui carregado por quem? Pela corrente de deriva litorânea. Quando eu tenho... Toda a praia está sendo atacada o tempo todo por alguma onda. Ondinha, onda média ou onda grande. O que é a onda? A onda é o finzinho da energia solar que aqueceu a atmosfera. Então, o Sol aqueceu a atmosfera, esse aquecimento levou a diferenças de temperatura, que levou a diferenças de pressão, aí tem vento, esse vento sopra nos oceanos, transfere energia para a água do mar, ela se propaga, essa energia, e ela vai arrebentar nas praias ou nos paredões. Por que a praia é um lugar legal? Por exemplo, por que a praia existe? Porque quando Deus fez tudo isso, ele criou um mecanismo de intimidade entre os dois. Vocês já pegaram um balde de areia? É pesado, não é? Toda vez
que a onda está arrebentando na praia, ela está transferindo quantidade de movimento. Massa de água vezes a velocidade que está empilhando na costa. Essa água empilha na costa. Quando ela empilha na costa, ela transfere quantidade de movimento. Só que agora tem areia. Então, isso vira uma corrente. Vocês já prestaram atenção que na arrebentação levanta sedimento? Você acha que há gasto de energia levantando esse sedimento? Claro. E agora esse sedimento vai ser transportado pela deriva litorânea. Aí a deriva litorânea vai transportar ele para ali para frente. Aí ele, pum, cai no chão. Olha que show de bola. O mecanismo que Deus inventou, sensacional. Aí a próxima onda vai pegar mais aquele sedimento que caiu ali na frente, vai levantar ele e pronto, deu mais um tombinho para ele para o lado de cá. Aí passou o dia inteiro, o clima de ondas mudou. Aí agora a onda está vindo de lá. Aí começa a transportar sedimento. E aí o sedimento fica passeando na praia o tempo todo, para lá e para cá. Ou onshore ou offshore, para dentro e para fora. Então, essa coisa espetacular é causada por causa deste clima de ondas aqui, que no litoral do Paraná é assim, ó. Então, as ondas que vêm aqui de leste e sudeste transportam sedimento para cima, as que vêm de nordeste até leste transportam sedimento para baixo, e nós aqui no Paraná e em Santa Catarina temos um balanço de sedimento. Então, temos uma parte do ano que o sedimento está subindo, outra parte do ano que o sedimento está descendo. Nós temos aqui, no nosso litoral, aqui é só um exemplo daquilo que eu falei, né, as ondas inclinadas e a corrente de deriva litorânea transportando sedimento para um lado. Claro, quando a onda vira agora de cá para cá, ele transporta para o outro lado e fica esse vai e vem de sedimento ao longo da praia, ou, dependendo da situação, se for transporte onshore ou offshore, por causa da onda arrebentando mais em cima ou mais embaixo, dependendo da maré, também perpendicular à praia. Mas a predominância é esse onshore, ao longo da costa. Aqui, a nossa, deixa eu ver se está. A nossa deriva litorânea, aqui no litoral do Paraná e lá em Santa Catarina, é para norte. A gente tem um pouco mais de sedimento indo para norte do que vindo de norte para sul, de tal forma que o balanço anual tem uma componente para norte. Portanto, se as praias estão mais ou menos estáveis, se eu tenho uma deriva litorânea aqui nesta seção transversal para norte, deve estar chegando sedimentos de algum lugar para manter aquele perfil mais ou menos fixo. E aí é esse conjunto de sedimentos que vem com os rios e que vem com a erosão dos cliffs lá. Então, por exemplo, tem lugar do mundo que você chega no Nordeste, tem uma opção de praia que ela existe em função da erosão das falésias, dos cliffs. Não é o caso nosso aqui. Nós temos um conjunto de sedimentos que vem, pelo menos desde Pissarras para cá. Aí tem umas questões bacanas que merece até outra palestra, mas o nosso sedimento ele vem de sul, ele transpõe o Morro do Cristo, ele transpõe a boca da Baía de Guaratuba, ele transpõe a Ponta de Matinhos e vai embora. Então, essa transposição é muito importante de ser compreendida. Agora eu vou para aquele 2. Então, lembra que se eu tenho saindo mais sedimento do que chegando, eu tenho perda. Se eu tenho chegando mais sedimento do que saindo, eu tenho ganho. Eu vou mostrar ganhos de sedimento aqui, pertinho de Matinhos, dos maiores do Brasil nos últimos anos. Então, a gente tem lugar que tem erosão e, bem pertinho, lugar que tem deposição absurdamente maior do que aquela erosão. A gente vai ver aqui já daqui a pouco. Aí agora eu tenho a segunda componente, transporte de sedimento devido às drenagens pluviais. Aí quando eu pego uma cidade igual aqui, Matinhos, né? Aqui está o rio pobre, coitado do rio Matinhos. Aqui está a cidade. Tudo quanto é lugar aqui tem drenagem chegando na praia. Então, aquela areia que antes, naquele perfil natural, com vegetação, com ninguém, estava ali tranquilo. Claro, ele estava indo e vindo.
em resposta às correntes de deriva litorânea, em resposta às chuvas, mas não em resposta a vazões concentradas. Aí, o que acontece quando eu ocupo essas regiões? Eu causo situações como essa. Então, eu passo a ter que fazer galerias, aí a galeria entope, porque a areia entope, aí agora, se eu tenho uma chuva, esse sedimento que está aqui vai embora de forma muito mais rápida do que iria anteriormente, ou seja, eu desbalanceio para o bem ou para o mal o perfil de equilíbrio. E o terceiro componente do balanço de sedimentos, transversalmente à praia, pode promover perda em casos particulares, e isso é quando eu tenho a construção de uma avenida aonde eu não devia ter colocado. Aí, quer dizer, quando aquela onda chega, que ela precisa da duna, ela precisa desesperadamente daquela duna para dissipar a sua energia, porque aquela duna está lá, no acordo feito com Deus, aí ele fez um acordo e lá tem uma vegetação espetacular, que é a restinga, que vive ali naquele lugar legal. Tanto que não dá tempo de crescer muita vegetação, tal. Tem uma opção de organismos, isso é um ecótono, é uma transição da água do mar para depois as regiões mais interiores, mais estáveis. De vez em quando, a natureza precisa daquela areia. Ela vai lá, nhaco, busca aquela areia, transporta aquela areia, é pesado para danar, gasto a energia, passou a ressaca, aquilo vai demorar enormemente para voltar de novo, aquela ressaca, é de 10 anos de tempo de recorrência. A onda de tempo bom refaz aquele perfil inteiro. Por isso que a gente não pode construir nada nesses lugares, mas nós construímos. Construímos, e aí temos situações como essa daqui, onde a gente interceptou o arco praial, né? E aqui as construções, né? Interceptando o arco praial. Aqui construímos em cima da praia. Adivinha se a gente está perturbando o perfil de equilíbrio de praia natural? Claro, detonamos com o perfil de equilíbrio. Não existe mais perfil de equilíbrio. A gente tem agora um outro jogo de forças muito mais complexo. Eu chego ali, dou de cara com um muro, com um paredão, aí agora eu tenho reflexão da onda. Então, aquele sedimento que ia vir, se depositar aqui pertinho, para depois voltar, não, agora ele vai lá, nunca mais volta, porque ele vai sair numa outro conceito fundamental que eu vou mostrar aqui para vocês, chamado profundidade de fechamento. Então, eu causo um tremendo desbalanceamento desse sedimento todo. Aí o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, a erosão, o resultado, a erosão em Matinhos, tudo que eu falei para Matinhos vale para Camboriú. Está aqui pertinho, o tipo de clima de ondas é parecido, tudo. A única diferença é que Camboriú tem uma praia mais fechadinha. Ela é uma unidade fisiográfica mais estável do que a nossa, embora eles tenham avançado muito pior do que a gente. E eles têm um problema de drenagem de uma complexidade maior, porque chega um rio grande. Aí a gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. Bom, aí tem aquela solução proposta do nosso litoral e para Camboriú, que em função de eu ter perdido sedimento por causa das construções equivocadas, por causa da perda de sedimento, por causa da drenagem, etc., etc., eu tenho que repor essa areia. Ou eu tenho que tirar essas pessoas de onde estão. Nessa sala aqui, aquele evento de 1998, que está ali, eu trouxe, um evento sensacional que está aqui, professor Bigarella, professor Salamone, Nicolau Klippel e professor Torinho. Luciano, aqui nessa sala, debatendo isso aqui exatamente. Tudo que a gente está conversando aqui está ali, está tudo transcrito ali, está tudo ali. Então, isso é muito legal, porque faz parte, é um processo mesmo. Isso aqui não é um assunto que está na prateleira, né? É um assunto complexo. E a discussão deles já naquela época era essa: tira, não tira, dá para tirar? Nunca conseguimos tirar, a gente não consegue tirar uma casa. Tenta tirar uma casa lá do... Vai judicializar, vai passar 30 anos. É por isso que a gente quis fazer isso. Mas não bastava tirar a casa, por quê? Porque a cidade estava consolidada. Tirar um pedaço, tirar uma quadra, não resolve o problema da drenagem. Aí é que vem a solução, você combinar a regularização das embocaduras com
É isso que ninguém nunca entendeu direito. Aí tem a discussão, mas a deriva litorânea é para norte, e aí vai reter o sedimento. Aí é que vem a sacada. A gente tem que fazer isso construindo estruturas que não impeçam o sedimento de ser transposto para norte, como com o conceito de profundidade de fechamento que está aqui. Todo esse movimento de praia para lá, para cá, sim, existe uma profundidade tal que, a partir daquela profundidade, nada mais acontece. As forças hidrodinâmicas não têm força para mexer naquele sedimento. Esta profundidade chama profundidade de fechamento. Ela fica ao redor de 5, 6 metros de profundidade no nosso litoral. Aqui está o conceito de profundidade de fechamento. Então, todo esse conjunto de sedimentos que sai daqui, vem para cá, sai de cá, vem para cá, o daqui que vai para lá, o de lá que vai para lá, todo acontece até a closure depth, até a profundidade de fechamento. Então, esse conceito aqui é crucial para a proposta que foi feita aqui, né, no litoral do Paraná. Bom, aí é exatamente o que eu acabei de falar. Aí foi feita a associação das duas, de resolver o problema da macrodrenagem. Por quê? Porque a gente, retirando as pessoas e recompondo aquele arco praial, show de bola. Mas isso não resolveu o problema da drenagem. Aí a gente resolveu o problema da drenagem com o plano de macrodrenagem, invertendo tudo para trás, porque senão tinha que tirar Matinhos inteiro. E aí esse é o mesmo problema enfrentado por todos os lugares do mundo, e Camboriú enfrenta o mesmo problema. Camboriú joga tudo para aquele rio, aí ele fez um guia corrente enorme, aí tem um outro canto lá que tem uma outra drenagem, só que a nossa solução foi um pouco mais, vamos dizer assim, arrojada que a deles. E aí, tanto Camboriú quanto Matinhos visam buscar um novo perfil de equilíbrio das praias. Assim, por um período de tempo difícil de prever, os degraus devem ocorrer ocasionalmente, com tendência de redução no futuro. Então, os degraus, agora, acabei de responder a pergunta. Os degraus, enquanto a gente tiver... Porque aí depende de qual é o grão que chegou ali, qual é a granulometria do grão que chegou ali. Aqui entre nós, esse conjunto de ressacas que tem tido, na minha opinião, é até bom, porque ele vai acelerar a busca do equilíbrio. E quando tem o degrau que comeu o pedaço da praia, é aquela areia que estava ali, ela está dentro da profundidade de fechamento. Ela não avança além da profundidade de fechamento. Aí depois esse sedimento vai voltar. Ou esse sedimento, no balanço nosso, deve ir paulatinamente para norte. Só que, como a gente tem o sedimento que continua vindo de sul, estamos no equilíbrio. Aí isso independe de ter a obra ou não ter a obra. Aí a gente está falando do funcionamento. Nós temos um problema, sim, de longuíssimo prazo. Se aí a gente quiser fazer um planejamento correto e adequado e quiser ir para o pau, é a gente discutir a dragagem do canal do Porto de São Francisco do Sul. Porque o sedimento de Santa Catarina que está subindo, que vai chegar no nosso litoral para alimentar as nossas praias daqui a 40 anos, ele hoje está lá, começando a atravessar a Baía de São Francisco do Sul. É mais ou menos... um balanço, mais ou menos 100 mil, 150 mil metros cúbicos por ano para norte. Então, é só fazer a conta. Aí, o que acontece? Tem um canal ali, cai dentro do canal do navio que vai entrar para a Baía de São Francisco do Sul. Aí, o cara vai lá, contrata a draga vai, tira esse sedimento, em vez de devolver para ele subir aqui para a gente, joga fora. É só fazer a conta. Se você pegar as praias todas depois da embocadura de São Francisco do Sul, ali, Itapema, está tudo em processo erosivo. Esse processo erosivo vai andar devagarinho, daqui a uns 30 anos. Não, tomara que eu pudesse estar aqui, né, com 100 anos, falando assim, eu falei lá. Eu estou falando aqui, mas ninguém dá bola para isso, porque isso não dá ibope, não dá discussão, não dá nada, isso não dá nada. Um desembargador, o Ministério Público vai querer discutir um negócio que vai acontecer daqui a 35 anos, o cara está cheio de problemas. Na semana que vem, esqueça. Aí a gente, daqui a 35 anos, vamos estar discutindo
porque a erosão chegou no... Né? Então, essas questões é que eu acho que a gente precisa, na verdade, ter mais temperança para discuti-las. E aqui, agora, uma imagem de Camboriú, que eu queria chamar a atenção de uma coisa, das conclusões finais, por exemplo, essa barra sul aqui é exatamente onde os degraus estão se formando. Os degraus têm a ver com a quebra, quer dizer, com a busca de um novo perfil de equilíbrio. Só que o que eu acho que Camboriú tem de um pouco mais agravante? O fato deles terem construído uma embocadura, um guia corrente, que numa região muito complexa do ponto de vista de equilíbrio hidrossedimentológico. Eu tenho uma imagem aqui, tá vendo? Aqui dá para ver direitinho o cantinho lá, aqui é a região exatamente onde está acontecendo o degrau, aqui mais um zoom, e essa imagem aqui da década de 80, onde não tinha ainda, mostrando que isso daqui era uma região cheia de areia, claro, é do delta. Então, ali, quando a energia da onda chegava, para se dissipar, ela tinha areia para danar, para transportar e se dissipar. Agora ela chega ali e não tem, ela tem aquele murundu de areia que foi colocado, mas ela não tem espaço, porque agora eu tenho um guia corrente, num canto que é diferente do guia corrente nosso aqui de Matinhos, completamente diferente. Então, eu creio que eles vão ter que, na minha opinião, entender um pouco melhor isso daqui para propor uma geometria mais... porque é física, gente. Eu estou falando aqui de física, de hidrossedimentologia, não tem nenhum grande mistério, não. E nós temos a situação que eu considero, assim, muita gente não tem a mais vaga ideia, mas assim, a gente tem um patrimônio aqui no Paraná, na minha opinião, extraordinário, que é essa bendita o delta de maré vazante da boca da Baía de Guaratuba. É uma pista de transporte de sedimento. Lembra que eu falei que a onda arrebenta numa profundidade da ordem de grandeza da sua altura? Qual o tamanho da onda que está acontecendo aqui agora? 1 metro. 80 centímetros, 1,10 m. Olha onde que ela está arrebentando. A boca da Bahia inteira. O que significa isso? Que eu tenho bancos lá. Eu posso sair, eu saio daqui do Paraná, ó, eu saio daqui e eu vou a pé até o outro lado. Num dia que estiver calminho. Então, o nosso sedimento bypassa isso daqui tudo. Olha a declividade da nossa praia, super suave, sedimentos relativamente bastante finos, a onda vai arrebentando desde lá de longe. Isso é um patrimônio. Agora, o nosso perfil, como ele foi engordado com muito sedimento, ele vai agora devagarinho se ajustar ao novo perfil de equilíbrio. E a areia que sair daqui, ela vai para norte. Mas como ela está chegando de sul, a gente não vai ter desbalanceamento. Mesmo assim, o projeto previu o bypass de areia. Você monitora, se você identificar que por algum motivo teve 3 anos seguidos de clima de onda muito intenso vindo de sul, e aí eu vou ter um transporte maior do que o normal, eu faço isso. Então, tudo isso tem que estar na manutenção, naquela discussão nossa, Nelson. A engenharia brasileira, ela falha na manutenção. A gente tem muita dificuldade de lidar com a ideia de manutenção. E engenharias desse grau de sofisticação tem que ter manutenção. Aqui, uma outra imagem muito legal, mostrando na imagem de satélite aquele delta de maré vazante aqui, ó, a zona arrebentando. Então, eu brinco que isso aqui é um patrimônio nosso, essa boca da Baía de Guaratuba. Aí já teve gente querendo dragar aqui para entrar com um barco. Falei, pelo amor de Deus, já basta a Baía de Paranaguá. Deixa isso aqui quietinho, vamos entrar com um barco pequenininho. Aí tem aquela turma que tem o iate ali atrás, entra na maré alta e não queira estacionar lá navio de 300 mil toneladas de porte bruto. Basta a lancha... Bom, já entra umas lanchas bacanas, não precisa mais do que isso, porque senão a gente corre o risco de a gente quebrar uma coisa que não vale a pena a gente quebrar. Não vale a pena pagar o preço para isso. E aqui, mostrando exatamente a ideia, né,
de que como essas estruturas aqui, elas são pequenas, ó, e quando eu faço a praia, quando eu faço essa praia aqui, o que está acontecendo? Eu estou jogando sedimento para dentro na busca do novo equilíbrio. Então, aquela profundidade de fechamento minha que estava a 600, ela foi mais para dentro ainda. Então, esse sedimento vai todo bypassar e vai transpor essas regiões todas aqui. Essas regiões todas aqui vão ser transpostas, aí tem que monitorar e, eventualmente, fazer a transposição artificial, se for preciso. E aqui, quando chega lá em Pontal, temos essa situação aqui, de deposição, bem pertinho. Essa deposição, eu fiz essa conta, isso aqui é da minha tese de doutorado. Eu peguei a imagem de 53, sobrepus com a de 80 e com a de 94. Uma parte significativa das casas hoje, em 53, era mar. Então, nós tivemos 800 metros de crescimento de 53 para 94. A poucos quilômetros da onde a gente teve a erosão. E da onde vem esse sedimento? É essa deriva litorânea que vem de sul. E por que ele fica aqui? Porque quando ele chega aqui, ele encontra outro patrimônio que a gente tem, que é a boca da Baía de Paranaguá, que também joga sedimento no delta de maré vazante. E aí, então, esse lado daqui da Baía segura esse sedimento. Agora, nós temos um problema que não é um problema, faz parte do nosso sistema econômico. Nós temos que fazer a manutenção do canal da Galeta. E aí a gente tem que gerenciar isso de novo. Gerenciar, fazer manutenção para manter o canal da Galeta funcionando, mas também compreender os distúrbios que esse sistema complexo pode causar aqui tudo. Faz parte de ocuparmos lugares que não deveríamos ter ocupado, mas ocupamos. 45% da população do mundo está onde não devia estar, na zona costeira, e provavelmente os outros 65%, metade deve também estar em algum lugar que não devia estar nas bacias hidrográficas, né? Então, temos que gerenciar tudo isso. É a deriva litorânea que para aqui. O sedimento... Hã? 40 anos, eu fiz até a conta, Borges, ó, eu fiz a conta toda, dá 2.750.000 metros cúbicos. Não, veja, Nelson, Nelson, veja o Borges. Esse sedimento, ele é transposto para norte o tempo todo. Por algum motivo, e eu desconfio que seja o delta de maré vazante da Baía de Guaratuba, da mesma forma que ele chega lá na Baía de Guaratuba. Vamos lá, vamos para a Baía de Guaratuba. Ó, quer ver? O que acontece com o sedimento que chega aqui na Baía de Guaratuba? Ele está vindo aqui, ó, ele tá vindo de sul. Quando ele chega aqui, ó, ele vai transpor isso daqui e vai embora para norte. Esse sedimento vai embora. Ele fica assim, ó, ele fica passeando, vai para norte, vem para sul, vai para norte, vem para sul, dependendo da onda. A onda que vem daqui, transporta para sul. A onda que vem daqui, transporta para norte. No balanço anual, a gente tem uma pequena deriva para norte, ele vai embora. Quando ele chega lá em cima, da mesma forma que a gente tem aqui um delta de maré vazante, lá a gente tem um delta de maré vazante da Baía de Paranaguá. E esse sedimento, ao longo, só para você entender, Borges, esse é um dos litorais mais novos do Brasil. Quando você chega ali em Superagui para Jureia, a deriva litorânea é para sul. Nós aqui somos um ponto de chegada de sedimento. A deriva litorânea, aqui onde a gente está é para norte, quando a gente chega em Superagui, indo para Jureia, a deriva litorânea é para sul. Por isso o nosso litoral, por isso que a Ilha do Mel tem 10.000 anos só. Não tinha. Nós estamos vivendo a vida cotidiana numa região de uma dinâmica estonteante. Só para você saber. Aí chegamos a isso aqui, ó. A esse crescimento aqui. De lá para cá já perdemos 500 metros. Isso daqui recuou, de 94 para cá já recuou 500 metros, está aqui.
Então, é uma região que não dá para brincar. Ali não dá para brincar. Tanto que teve uma erosão, não sei se vocês vão lembrar, uns 2, 3 anos atrás, teve uma erosão na Ilha das Peças. Uma ressaca chegou, derrubou uma opção de vila de pescador. Aí o pessoal me chamou aqui, não sei se você foi, eu fui lá. Vamos fazer umas obras. Eu falei, Deus me livre e guarde, não bote a mão nisso daí. Porque de um grau de complexidade, aquela embocadura norte ali, Ilha das Peças, Ilha do Superagui, não mexa com isso, não. Vamos ajudar os pescadores, vamos dar assistência técnica, tem que ajudar, porque são famílias simples que vivem ali em situações bem complexas. Vamos ajudá-los, vamos botar política pública para resolver, mas não obra. Por quê? Porque essa região realmente é uma região muito delicada do ponto de vista hidrossedimentológico. Aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês? A foto está aqui. A foto atual. Ó, esse biquinho aqui, ó. Esse biquinho aqui, ó. Essa pontinha está aqui. Perdeu tudo. Então, cresceu 800, 900 metros, perdemos já 400 metros. Não dá para brincar aqui, não. Não dá para brincar. Então, a gente tem que monitorar o tempo todo. A gente tem que estar monitorando o tempo todo. Por quê? Porque essas regiões são dinâmicas mesmo. E aí, claro, tem uma situação que aí é para a próxima palestra, e mudança climática em cima de tudo isso. Né? Claro que mudança climática em cima de tudo isso é muito importante. Mas eu sempre brinco assim, mudança climática só é importante porque clima deve ser importante, não deve? Se mudança climática é importante, clima deve ser importante, não deve? Ninguém está preocupado em entender o clima de ondas. A gente nunca mediu, né, Nelson? Nós temos uma opção de gente trabalhando por aí, a gente não mede e a gente não compreende o clima. Aí agora está todo mundo preocupado querendo compreender a mudança climática. Eu tenho uma colega na universidade que é a Alice Green, que trabalha com variabilidade climática. Não dão a menor bola para ela. A galera gosta de ver sangue, né? Então, quer dizer, a gente devia estar aqui tentando entender a climatologia do Estado. A gente nunca conseguiu compreender direito a climatologia do Estado. Eu defendi meu trabalho em 97. Não tem nenhuma campanha de medição de onda de lá para cá. De primeira linha aqui. Nenhuma, zero. A gente não mede. A gente não mede o clima, a gente não entende a climatologia. Acabou o dinheiro, fecha a estação de medição de chuva. Para que medir chuva? Aí depois, nós precisamos entender a variabilidade da chuva agora com a mudança climática. Eu só consigo entender a variabilidade de alguma coisa que eu meço. Eu só consigo saber a variabilidade do meu triglicerídeos se eu medir o meu triglicerídeos todo dia. Se eu não medir o meu triglicerídeos, eu vou compreender que variabilidade. Então, assim, isso é um negócio de doido, que eu tenho muita dificuldade de entender. E que nessas situações a gente precisa compreender melhor. Bom, gente, então era isso que eu queria conversar com vocês. E fico aí à disposição para perguntas. Obrigado. Dúvidas? O Vidinich não perdoa. Só um minutinho, deixa eu só ver aqui se tem... Vamos privilegiar o público externo. Bom, tem diversos parabéns aqui, certo? Do professor Borsari Neto, do Celso Fabrício de Mello, do Francisco Borsari, já falei, do Fernando. O Fernando de Jans fez uma pergunta aqui eu acho que... Pode fazer. Eu vou responder. Caro colega e amigo, é possível que o peso acrescido sobre o solo existente, né, tenha provocado por acomodação das camadas de rocha no subsolo? Então, provavelmente ele está falando isso, que o degrau surgiu pelo peso adicional da... Eu acho que pode ter surgido assim, ó, aí sinceramente. Aí quando você bota uma areia ali, aí tem trator trabalhando para lá e para cá, espalhando essa areia. O trator tem um peso, né?
Então, pode ser que alguma região fique um pouco mais compactada momentaneamente. Pode ser que o fato do trator passar possa compactar alguns lugares da areia mais fortemente, aí na hora que a ressaca vem, ele está mais compactado, aí é onde está mais frio, mas não nesse caso aí que o Jansen está falando, de jeito nenhum. Sem chance. Alô? Vai lá. Uma pergunta aqui do Vidinich. Pergunta fácil, hein, Vidinich? Não, é tranquila a pergunta, talvez a resposta não seja imediata, mas parabéns pela apresentação. Cada dia que eu ouço a sua palestra, eu aprendo mais um pouco. Obrigado, Parabéns. Vidinich. E a gente aprende exatamente tendo alunos como você, né? A gente tem que caprichar. A gente sabe que o caboclo que está aí está de olho, né? Mas, O sarrafo sobe. nós conversamos lá no início da engorda, e eu perguntei para você, vão engordar lá a ponta onde tem o Morro do Boi, na Praia Brava? Você disse, não sei, mas realmente não foi feita a engorda, e lá tem degraus. Os degraus que você falou lá, antigos, estão piorando. Então, a pergunta é se, de alguma forma, essa construção dos espigões ali, na saída do rio, se eles vão ajudar a aumentar a sedimentação na ponta do Morro do Boi. Veja, Vinícius, o que acontece com a ponta do Morro do Boi? A ponta do Morro do Boi é um lugar que realmente eu não mexeria muito. Você percebe aquele arco que eu falei do delta? Ela, de certa forma, ela é protegida. Só que, como ela é protegida, eventualmente qualquer clima de ondas que entra um pouquinho mais enviesado e que acha uma brechinha para atingi-la, vai, mas rapidamente aquilo ali se reverte. Então, assim, eu não mexeria ali. Ali já tem um estoque de areia, está protegido. E esse sedimento que a gente está falando agora, que está sendo colocado, nesse vai e vem para um lado, ele vai seguramente e aos poucos se acomodando, porque depois que ele cair na região sombreada pelo delta de maré vazante, aí ele fica ali. Ele fica ali, aquela ali é uma área que está aparecida, quer dizer, você vai um pouco mais, vem um pouco menos, mas está ali há anos, então para que mexer? Entendeu? Aí eu preferiria fazer esses retoques bem pontuais e ficar de olho, porque a qualquer momento pode acontecer um clima de ondas, a entrada de um ângulo bem específico, aí você vai e isso é tão específico que é melhor você consertar o pontual do que você fazer uma grande intervenção para alguma coisa que talvez um dia, quem sabe, possa acontecer e atrapalhe o resto todo. Então, eu não mexeria muito ali, não. A galera já tem uma praia bonitinha ali, com uma boa restinga. Fala, Horácio. Bom, temos aqui mais dois parabéns, um do Noel e outro do Zé Carlos Conceição. E tem mais duas perguntas, uma eu acho que é bem simples, até você já respondeu, mas vou colocá-la novamente, do Richard Poli Soares. Dúvida, gostaria de saber se há um sistema de monitoramento geotécnico das referidas alterações que possibilitem extrapolações visando a projeção. Então, existem medições geotécnicas. Eu acho que isso é fácil de responder, então eu já passo a segunda, certo? Boa noite, do Fernando Guilherme da Silva. Qual seria a solução a curto prazo para o balneário Camboriú alterar a altura de fechamento? Na verdade, as medidas... Veja, as medidas, de novo, a gente não tem cultura de monitoramento. A gente não tem cultura de monitoramento, ponto final. A gente não monitora. E acho que a gente precisa ter. Diante da importância econômica de tudo isso, não é caro, precisamos ter cultura de monitoramento. Veja, na verdade, é a profundidade de fechamento. A profundidade de fechamento, ela não é a gente que a define, ela é definida no equilíbrio natural. Existe uma profundidade tal que aquele conjunto de ondas e correntes que estão acontecendo em cima
chega uma hora que ele não movimenta mais aquele sedimento. Se eu encho a praia lá, e parte desse sedimento agora começa a descer paulatinamente para o perfil, e atinge aquele ponto ali da profundidade de fechamento, tem chance daquele profundidade de fechamento andar um pouquinho, mas esse é um processo de ajuste natural das forças da natureza. Eu não decido sobre ele, entendeu? Talvez o que ele possa estar querendo saber é a questão do tamanho do degrau, você está entendendo? Foi o que eu falei bem no fim. Eu não arriscaria assim, nenhuma solução sem compreender melhor aquele canto. A minha tendência seria tentar entender a hidrodinâmica, porque aquela região ali era uma região de espraiamento da energia dos mares mais pesados, e que hoje a gente tem um guia corrente muito diferente do nosso, porque ele é um guia corrente que procura, vamos dizer assim, o Rio Camboriú é um rio, Rio Camboriú, né? Ele é um rio que tem uma bacia hidrográfica enorme, não é um rio pequenininho igual o Matinhos, que o nosso guia corrente é suficiente para melhorar a hidráulica do canal de maré. O buraco lá é mais embaixo. Então, eu tenderia a entender melhor. Agora, provavelmente vão fazer algumas obras emergenciais ali, tem uma opção de técnica hoje que dá para fazer, mas corre o risco de você fazer uma obra um pouquinho mais estrutural, vir outra ressaca e vai expor. Aí é engenharia, tem que fazer manutenção. Vai, Horácio. Parabéns. Excelente. Eu queria te perguntar o seguinte: os degraus, conforme as alturas, eles têm sido vai ter o que é um ajuste manual? Não, sozinho. Ele fez aquele degrau ali, se você deixar ele sozinho, daqui a pouco o próprio vento se ajusta, e a próxima ressaquinha que acontecer, que comer só o pé dele, aí já vai desmoronar ele muito rapidamente. Eu não mexeria em nada, assim, artificialmente. Deixaria ele ir para o equilíbrio sozinho. A gente tem que fazer para o pessoal ouvir. Desculpe. Faça no microfone para o pessoal que está em casa ouvir. Eduardo, na década de 80 foi feita aquela obra ali na Praia Mansa e na Praia Brava com um sistema de gabiões. Barato, tal, para poder resolver o problema. Isso ajudou? Até a ameaça, eu tenho ameaça por escrito. Não é ameaça qualquer. Eu sou um dos caras que tem uma ameaça por escrito e confirmada. E o que é mais legal é que o ameaçador, eu tive uma reunião muitos anos depois, falei assim, posso entrar? Ou ainda está valendo? Na verdade, assim, esse é um debate que a gente teve enormemente ali por 92, 93, 94. Eu não acredito. Eu acho que a Praia Mansa ela teve uma recuperação. O gabião ele tem uma importância grande em drenagem, que é exatamente o motivo pelo qual ele foi concebido. De fato, ele melhora a dissipação da energia desta água que está chegando na praia. Aí, nesse sentido, ele teve melhoria, sim. Mas o que eu penso é que a solução da drenagem não deve ser essa. Foi exatamente a que a gente bolou, que é inverter para dentro. E não ficar gerenciando, porque aí eu tenho que botar gabião, tela com... Aí é claro que se eu tenho ali o gabião e eu tenho ali a rocha dentro do gabião, com aqueles espaços vazios, ele tem uma propriedade, antes de estar preenchido pela areia drenante, muito legal. Essa propriedade drenante também força aquela primeira areia que se deposita. Existem lugares do mundo que bota gabião com manta geotêxtil por cima para não preencher os espaços, para ele continuar com aquela função drenante. Drenar praia é um negócio legal. Porque lembra que eu falei que a onda levanta o sedimento e transporta? Quer dizer, então, se eu, por exemplo, puder forçar essa água que chegou ali a descer muito rapidamente, aquela areia
desce junto e fica. Agora, assim, tipicamente não é uma solução clássica de engenharia costeira, a não ser para questões pontuais. Mas já tivemos muitas emoções com esses debates. Obrigado aí pela pergunta, por eu relembrar algumas dessas emoções. Bem, então eu vou usar esse mesmo microfone aqui. Na verdade, existem mais duas perguntas aqui, né, que vieram pela internet, nossos participantes. Uma delas é do Eduardo Vilha. Caso venha a ser executada a construção da ponte de ligação entre Matinhos e Guaratuba, esta obra poderá vir no futuro interferir este movimento de sedimento e vir a prejudicar esta obra atual de alargamento? Complementando, aparecendo novos degraus ou consequências maiores? Outra pergunta. Então, outra pergunta é do Herodes, nosso amigo Herodes, lá da Comissão de Infraestrutura da OAB. Parabéns pela palestra. A recuperação e manutenção desses degraus deverão se dar com novas dragagens ou mera movimentação? Bom, vou começar pelo do Herodes. Como eu já falei aqui agora há pouco, eu não mexeria. É porque são aqui no nosso caso, degraus muito pequenininhos. Acho que lá em Camboriú, naquele canto, exatamente em função de haver um equilíbrio muito mais complexo que foi mexido, eles devem fazer alguma coisa. Eu faria, mas eu estudaria. Eu não sei o quê, mas eu estudaria. Aqui eu não mexeria em nada, deixaria as coisas acontecerem naturalmente. E a outra ponte. Veja, a ponte de Guaratuba, ela não vai afetar a ponte de Guaratuba, ela não vai afetar a obra da engorda. A ponte de Guaratuba mal concebida, eu não estou dizendo que ela foi mal concebida, não. Eu estou dizendo que se ela for mal concebida, ela pode mexer na hidrodinâmica da relação entre a baía e o mar aberto. E eu creio que isso deve ter sido muito, veja, estudado. Né? O caso, assim, para mim, mais emblemático que eu conheço, que para mim é a obra mais extraordinária, eu visitei essa obra, eu estive lá durante a obra, é aquela ponte que liga Copenhague a Malmo, na entrada do Mar Báltico, que exatamente tem pilares, é uma ponte-túnel, e eu me lembro que quando essa ponte foi construída, foi exigido pelos dois países, pelo órgão ambiental dos dois países, impacto ambiental zero no oxigênio dissolvido e na salinidade do Mar Báltico. Porque se eu mantenho o oxigênio dissolvido e a salinidade inalterado, é porque a hidrodinâmica está inalterada. Então, portanto, foi assim, o mais importante projeto que gerou conhecimento sofisticado em dragagens, talvez um dos mais importantes do mundo ali. E essa era a grande preocupação deles, de não deixar interferir nesta. Eu quero crer que, no caso da nossa ponte, isso deve ter sido, enfim, levado em consideração. É uma pergunta do engenheiro Cambre. Professor, é um prazer ouvi-lo depois de 30 anos, né? Vamos entregar a idade. Fazendo uma suposição, Matinhos, né, que é bem conhecido da gente, se não tivesse nada, se Matinhos fosse deserta como era quando chegaram os portugueses aqui, essa hidrodinâmica teria aumentado essa nossa faixa ou teria diminuído, tá? Naturalmente. E essa é a minha pergunta e uma sugestão para uma próxima palestra sua, um assunto que o senhor domina também com bastante competência, aquelas ilhas do Catar, do Bahrein, do Emirados Árabes, o aeroporto, os caras fizeram uma ilha para fazer sei lá, um dos maiores aeroportos do mundo. Eu acho que é um bom tema, professor, para uma próxima. Aproveita, então, tem mais uma pergunta do Isaac já, certo? Aqui pela internet. Boa noite. Com relação à engorda da Praia de Matinhos, pode-se definir uma vida útil dessa obra sem a realização de manutenções? Quem sabe a gente vai conversar aqui um pouco sobre essas... É uma boa, é divertido, é legal. Vou te responder primeiro, se a gente não tivesse Matinhos,
eu acho que a gente não estaria conversando esses assuntos aqui. Não teria aquela erosão que nos levou a fazer o engordamento, não existiria, porque a praia central de Matinhos não teria construído a avenida no lugar errado, a cidade não estaria ali, não teríamos os problemas de macro e microdrenagem, a Avenida Atlântica não teria sido construída, nem aquela no Flamengo, então estaria... Porque o restante das praias, eu tenho um aluno que defendeu um trabalho agora recentemente, está tudo estável, até tem mais praia crescendo no litoral do Paraná do que erodindo. A gente fez um mapeamento de 30 anos, e só está erodindo aonde a gente chegou, né? Então, acho que estaria numa boa. A outra é a vida útil. Então, a vida útil é assim, ó. A gente tem uma deriva litorânea, a gente tem um transporte residual de sedimento de sul para norte de cerca de 100 mil metros cúbicos por ano. 100, 150 mil metros cúbicos por ano. Então, se eu fizer uma suposição que não chegue mais sedimento de sul, agora o sedimento não passa mais a Baía de Guaratuba, não está vindo mais. Aí essa obra, esses 100... Quanto que foi posto? Quantos milhões de cúbico foi posto? Uns 2, 3 milhões? 20 anos. Então, quer dizer, a gente teria aí 20 anos de perda de sedimento para norte para chegar na situação de sedimento que a gente teria antes da engorda. Então, é a resposta que eu poderia dar. Só que, assim, como o sedimento continua vindo pela Baía de Guaratuba transpondo, eu acho que essa obra vai ter uma vida útil mais longa que isso, a não ser que a gente entre naquilo que eu conversei do outro tema de mudança climática. Aí a gente tem outra, e eu acho que o IDEP deveria trazer este debate, e não deixar para acontecer esse debate na hora da obra ou na hora do licenciamento. A gente tem que começar a aprender a fazer esses debates e colocá-lo no mundo real. Porque também fazer um debate desse e depois não chegar lá no plano diretor dos municípios e dizer o que eles têm que fazer, não adianta nada. A gente faz o debate, e os municípios continuam planejando como sempre planejaram, aí a gente só está botando lenha na fogueira. Então, assim, a gente tem que aprender a botar nos planejamentos esses conhecimentos. É isso aí. Não. O sedimento da Baía de Paranaguá ele vai ficar ali pela frente mesmo da Baía de Paranaguá. Ele nem vai muito para Superagui, porque logo o transporte já se inverte e o transporte do sul de São Paulo já é para sul. Então a gente não tem influência dele, não. Vamos à penúltima. Eu me reservo para fazer uma última. Nada, não vou colocar em maus lençóis, né? Não, até corroborando, Gobi, com esse teu comentário agora de que a gente tem que levar para o mundo real, enfim, e pensando que mesmo a Baía de Paranaguá, nós que tem um grande interesse econômico, é pouco monitorada, eu penso que a gente poderia, uma sugestão que eu deixo aí ao IEP, o Nelson, você, ao Borges, de repente, de a gente encaminhar uma sugestão de monitoramento de longo prazo para o nosso litoral, né? Porque você mostrou também a importância da Baía de Guaratuba, que é esquecida, né? Não se sabe nem a batimetria da Baía de Guaratuba, né? Não se sabe nem a profundidade da Baía de Guaratuba, que dirá, né, corrente, enfim, qualquer outra coisa. Então, acho que a gente poderia fazer uma sugestão, e eu deixo, né, o comentário para você, de um monitoramento de longo prazo do nosso litoral, pensando que a longo prazo vai ficar barato. Bom, eu ano que vem me aposento. Quer dizer, então, esse daí era uma coisa que eu gostaria de ter resolvido no início da minha carreira. Quem sabe agora na aposentadoria. Não, gente, é uma barbaridade. Quer dizer, o Paraná é um estado agrícola, tem o segundo porto mais importante do país. Quantos % do PIB do estado sai por ali e a gente simplesmente não conhece em profundidade as questões hidrossedimentológicas. Tem bastante monitoramento
Nem vou falar da qualidade deles, biológica tem, até porque tem bastante pressão, tem a questão cultural, a questão das comunidades tradicionais, mesmo assim monitoram, mas não resolvem. Outro dia eu participei de banca de TCC de aluno em dezenas de comunidades daquelas ali que não tem fossa. Aí eu falei, não, eu não posso acreditar no que eu estou ouvindo. Eu não posso acreditar que tem essa guerra toda aí que a gente ouve dos órgãos de controle e existe um conjunto de comunidades ali dentro que não tem. Quer dizer, então, assim, é um escândalo. Aí só aparecem as coisas na hora que está no. Eu acho que isso daí que você está propondo é show de bola. Por quê? É mais ou menos, né, como eu, sei lá, ganhar a vida dependendo do meu físico e não cuido do meu físico. Não monitoro como é que está o meu. Vai chegar uma hora que, né, agora o sistema portuário vai estar crescendo. Pelo amor de Deus, o custo disso daí é piada. Assim, eu só posso chamar de piada. Eu acho que é uma proposta, Nelson, assim, show de bola. Na mesma linha daquela outra que eu te falei, o Nelson é fera aí. Eu tenho farei mais uma última pergunta, certo? Mas tem uma sugestão para fazer um evento junto, aqui alguém colocou, o Ricardo Poli, para fazer um evento conjunto lá com o Herodes, lá, a respeito do direito ambiental, fazer toda essa movimentação aí, que a gente possa realmente ter uma previsibilidade do nosso futuro aí, não a previsibilidade para amanhã, para a semana seguinte, uma previsibilidade de 30, 40 anos, etc. Mas a pergunta seria uma coisa simples. Quer dizer, você tem a dragagem do canal da Galheta, certo? Porque, putz, gera um monte de coleta de resíduos, areias, etc. Teria alguma sugestão do aproveitamento dessa dragagem do que simplesmente jogar no alto mar, etc? Eu acho que é uma pergunta do mesmo quilate da do Helder, tão boa. Aliás, a do Helder é 100% de certeza. Essa daí merece ser estudada. Porque se realmente aquele sedimento ali tiver qualidade adequada, a gente pode fazer um trabalho de articulação entre a manutenção. Agora, isso tem que ser coordenado. A Espanha faz isso. Por quê? Porque a Austrália faz vários. Eu chamei isso, na minha proposta original, de Estratégia Geral de Proteção Costeira do Estado do Paraná, em 1994. É uma estratégia de proteção, não é uma obra, é uma estratégia. Isso faz parte da estratégia. Não, Paranaguá, Baía de Paranaguá. Você me deu até um susto agora, porque eu falei da Baía de Guaratuba aqui, eu já ia. Oh, não! Veja, isso daí, quer dizer, do ponto de vista, vamos dizer assim, hidrossedimentológico, faz sentido. Se eu conseguir. A minha única dúvida é, bom, aí é uma discussão de engenharia, né? Que são obras sofisticadas. Quando você tem, por exemplo, uma hidrovia, você tem várias obras em hidrovias, as hidrovias todas da Europa têm essas obras, né, feitas para exatamente forçar o escoamento a fazer uma autolimpeza do canal principal de onde a embarcação está andando. Isso é pertinente. Eu nunca pensei isso para Paranaguá, embora eu tenha entendido a proposição e até gostaria muito de entendê-la, de vê-la, né? Não, é só ver. Veja, faz sentido. Há uns anos atrás, eu estive conversando com o diretor do meio ambiente da APA de Paranaguá, né? Propondo justamente esse reaproveitamento da dragagem, né? Aí ele me ouviu, no final ele falou: ó, senhor, tem que perguntar para os chineses.
quem manda ali, o presidente da corporação, a dragagem tem que ser no esquema e na estrutura chinesa. Caso contrário, Pô, só faltou ser chinês e russo, né? Aí, aí eu não ia nem ousar responder, né? Mas veja, aí é uma questão aí, sei lá, eu nem sei se vou chamar de geopolítica. Aí eu não tenho conhecimento nenhum mas seguramente é uma questão econômica, uma questão dos grupos que estão ali interagindo, mas aí o Instituto de Engenharia tem a OAB, nós temos toda a possibilidade de interferir nessa governança. Fala, meu caro. Aham. E eu era inocente. A inocência tem essas vantagens, né? Porque tem gente que pensa diferente de você. Tem gente que pensa muito diferente de você e joga pesado, né? Mas obrigado aí pelas suas palavras. E aí faz parte mesmo, né, da história de cada um de nós, né? Cada um dando a sua pequena contribuição aí. Beleza, gente. Bem, acho que chegamos ao final aqui, eu, como sempre, né, agradecendo em especial ao amigo Gobi por essa excelente e didática explanação. Acredito que agora nós não estamos mais, né, somos neófitos, somos um pouquinho menos neófito, continuamos, certo? Mas realmente a gente consegue entender, certo, que o problema não é simples dizer, não, passa aí o trator, aí a lisa, tal, não. As variáveis envolvidas são muitas e o problema realmente precisa de estudo, precisa de dados, você precisa de informações, né, históricas a respeito do que acontece aí, certo? Para que a gente tenha uma solução de longo prazo, de longuíssimo prazo e com menos surpresas aí. Como sempre, a gente passa, então, ao Eduardo Felga Gobi, o certificado da sua palestra, e agradecendo a presença. Obrigado.